cumprimentou a pessoa que está perto aí de você. Boa noite, irmão, a paz do Senhor. Que bom que você está aqui para a gente cultuar o Senhor Jesus juntos. Aleluia. No livro de Salmos, capítulo 37, no versículo 22, diz assim: aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia! Nosso Deus, Ele é bom, sempre bom. Feche seus olhos então, vamos agradecer ao Senhor Jesus por mais uma noite, agradecê-lo pela oportunidade de estarmos em contato com a verdade, em contato com a palavra de Deus. Feche seus olhos, aqueça o seu coração na presença do Senhor Jesus. Não se apresente a Ele de qualquer forma, amém? Ó Senhor Jesus, me ajude a oferecer a Ti um culto em que o Senhor se agrade nesta noite. Não me deixe, Senhor Jesus, fazer de qualquer forma, cantar de qualquer forma. Mas eu estou aqui, ó Deus, com total reverência a Ti, com total temor do Senhor. E eu quero prestar um culto, Senhor Jesus, para Te agradar, para Te exaltar, para bendizer o Teu nome. Senhor, que caia sobre toda a congregação nesta hora o temor do Senhor, a reverência devida do Senhor. Repreende, a Deus amado, deste lugar toda incredulidade. Repreende, a Deus amado, a Deus, toda indiferença, Senhor Jesus, com o Teu reino. Mas que o Senhor tenha liberdade, a Deus, e prazer no meio do Teu povo nesta noite. Nós te pedimos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos pedir ao Senhor para sermos gratos a Ele, não somente murmuradores. Amém?
Deus. Aleluia. Quantos aqui precisam de Deus? Você precisa dele? Muito ou pouco? Muito? Então é isso que nós vamos dizer para ele: Senhor Jesus, como eu preciso de ti. Aleluia! Mais do que o ar que nós respiramos, nós precisamos dele. E a cada dia nós podemos ver a bondade e a misericórdia de Deus. A cada dia nós podemos contemplar o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Aleluia! Eu te vejo sobrenatural de Deus.
tudo de novo, pois tudo não falta pra quem tudo fez. Sua fidelidade e misericórdia são a causa de agora estamos aqui. Sei que o meu Criador, foi Ele criar tudo de novo, pois tudo não falta pra quem tudo fez. Sua fidelidade e misericórdia são a causa de agora estamos aqui. Mais uma vez diga pra Ele assim: Deus não desista de mim, por mais que ainda tenha falhas. Uma coisa posso dizer: se a noite chegar e quero passar os meus dias a penar. E não somente eu, Jesus, mas vem comigo cantar essa canção também te amamos, meu Jesus, te amamos, meu Jesus, te amamos, meu Jesus. Aleluia. Fecha seus olhos e fala: Pai, eu te amo. Não desistas de mim, Senhor Jesus. Não desistas por causa das minhas falhas que ainda tenho. Porque eu preciso de ti e eu te amo. Eu quero passar todos os meus dias ao teu lado. Me ajuda a perseverar. Me ajuda a andar em santidade. E é por isso que eu preciso do Teu Espírito Santo, Senhor Jesus. De graça e misericórdia.
Pra sempre te bendirei.
seja para sempre. Amém. Profetiza isso. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja para sempre. Amém. Profetiza sobre a sua vida. Em nome de Jesus, para sempre. Para sempre oriente com Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Aleluia. 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 Nesta hora nós teremos a oportunidade de trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas à casa do tesouro, com toda alegria no nosso coração. Aleluia! Músicas apenas melodias, belas melodias. O segredo não é esse, a chave não é essa. Às vezes o silêncio de boca diz mais que mil palavras. Dois homens, a mesma palavra, frutos diferentes. Dois homens, mesma melodia, frutos diferentes. Qual é o segredo? Qual é o segredo? Às vezes o silêncio de boca diz mais que mil palavras. Dois homens, a mesma palavra, frutos diferentes. Dois homens, a mesma melodia, frutos diferentes. Qual é o segredo? Qual é o segredo? O segredo é Pedro, tu me ama. Pedro, tu me ama. Pedro, tu me ama. Canções
Aleluia. Nosso Deus é maravilhoso. Amém, amados? Como é a vida com Jesus? A vida sem Jesus, como é que era antes? Antes da gente entrar aqui rapidamente, a gente pode fazer uma autoanálise, olhando não para as pessoas, mas olhando para nós, se nós estamos vivendo o verdadeiro Evangelho de Cristo. Jesus, ele mente? Jesus mente? Jesus nunca mentiu. Nunca nem vai mentir. E ele disse na sua palavra: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todos vós que estáis sobrecarregados, cansados, eu vos aliviarei. Encontrareis descanso para as vossas almas. Ele diz: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, ou seja, no mundo que jaz no maligno, é morte, destruição, tudo de ruim. Mas Jesus vem e diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Você consegue fazer uma autoanálise da sua vida quando você olha para você e diz: será que eu estou tendo uma vida abundante? O que é ter uma vida abundante? O que é uma vida abundante no cristão? Dentro da prisão, cantando louvores a Deus. Não é falando para os amiguinhos de cela: nossa, a vida está difícil, ó, não aguento mais, estou a ponto de desistir de tudo, estou a ponto de abandonar tudo. Esse não é o verdadeiro Evangelho que Jesus tem para você. Se você prestar bem atenção, você pode estar no reino, mas não estar vivendo a vida que Deus quer que você viva. Consegue entender isso? Fala com a pessoa que está do seu lado: a sua vida precisa ser. Fala de novo, olhando nos olhos dela. A sua vida precisa ser um testemunho. Você sabe o que quer dizer isso? Você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que quando você decidiu andar com Jesus e deu liberdade para Jesus entrar na sua vida, e Ele então fazer o que Ele quisesse, nada que Ele faz é para pior, mas tudo que Ele faz é para melhor. E quando você deixa Deus trabalhar, quando você deixa Deus amassar o barro, quando você deixa Deus esmiuçar o barro, então Ele faz do jeito que Ele quer. Aleluia. E qual é o jeito que Ele quer? Eu vos chamei para ser luzeiros no mundo, para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai. O Senhor não quer que você viva uma vida medíocre. O Senhor não quer que você viva uma vida em que as pessoas do mundo não tenham dó de você. O Senhor não quer que você viva um estilo de vida aonde os incrédulos falam: você está precisando de ajuda, quando na verdade Deus diz assim: é você que deveria ser luz, é você que deveria estar levando a paz, é você quem deveria estar levando a solução. Mas só que muitos cristãos estão vivendo uma vida
aonde não estão levando o mundo a admirarem Jesus. Consegue entender isso? É porque a luz está apagada. A luz está apagada. Ou pior, aonde Jesus diz: cuidado, para que a luz que esteja em ti não seja em trevas. Conseguem lembrar dessa passagem de Jesus? Pode ser que você pense que está na luz, quando na verdade não é luz, mas trevas que está dentro de você. Mas Jesus vem e diz: eu vos chamei para você ser a luz do mundo. Sem exceção, a todos que Jesus chama, Ele chama para ter uma mudança de vida, Ele chama para ter um regenerar, Ele chama para ter um nascer de novo. E aonde a Bíblia diz: eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, as coisas velhas ficaram para trás. O que ficou para trás? As picuinhas ficaram para trás. O velho eu ficou para trás. O velho murmurador ficou para trás. O velho ladrão ficou para trás. A velha pessoa que gostava de tanto trambique, de tanto vício, ficou para trás. E eis que tudo se fez novo. Se as pessoas olham para você e não conseguem enxergar Jesus, você precisa refletir sobre qual evangelho você está vivendo. Porque o evangelho verdadeiro de Jesus leva as pessoas a falar assim: eu preciso desse Jesus que você tem. Só de chegar perto de você, eu sinto uma vontade de querer Jesus. Eu não consigo sentir essa paz em lugar nenhum. Eu não consigo sentir essa paz na balada. Eu não consigo sentir essa paz no meio da bebida. Mas quando você abre a boca para falar desse Jesus, dentro de mim parece que vai explodir. É diferente quando você chega para conversar e só despeja podridão. É diferente quando você chega para conversar com seus amigos e os seus amigos quase que fecham os ouvidos porque não aguentam você reclamar de tanto problema. É diferente quando você chega para conversar com seus amigos e os seus amigos falam assim: você está precisando de um tratamento, você está precisando de férias, você está precisando disso porque você está perturbado, porque você está perturbada. E aí os ímpios tentam levar uma solução para você, quando na verdade é você que deveria estar levando a paz de Cristo. Qual evangelho você está vivendo, meu irmão? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: qual evangelho você está vivendo? Será se você tirou férias do evangelho? Ah, Jesus, eu preciso de um tempo para cuidar de mim mesmo. Por enquanto eu não estou no ponto de ser luz. Eu não estou no ponto de levar o evangelho, porque eu preciso de cuidar de mim mesmo. E a pessoa então tira férias do evangelho. Eu não conheço ninguém na Bíblia onde o Senhor concedeu férias para ele. Pelo contrário, o Senhor Jesus prega o evangelho a tempo e fora de tempo. Em qualquer momento, prega o evangelho. E você deve pregar, não é com as suas palavras somente, mas é com a sua vida. Amados, uma das coisas que nós vamos ver nesta noite, então, como que foi uma introdução da palavra desta noite. Na nossa caminhada, geralmente,
Nós escolhemos pessoas para nos espelharmos nela, para que nós tenhamos noção pelo modo do qual devamos viver. E é normal isso, as pessoas olharem, se espelhar, se chegarem em pessoas para terem uma noção de como devem viver na presença de Deus. Mas nós devemos tomar cuidado com isso. Devemos tomar cuidado com isso. Sabe por quê? Porque o nosso maior exemplo não é um homem que ainda é falho, mas o nosso maior modelo foi um varão perfeito que pisou sobre a face da terra. E como é que chama esse varão perfeito? Jesus. O nosso modelo perfeito se chama Jesus de Nazaré. Vai comigo lá em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Todos acharam? Efésios capítulo 5, versículo 1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus. Porque qual foi o único que pisou aqui e que podemos ter 100% de certeza que todos os seus atos foram perfeitos? Jesus. A Bíblia diz que ele foi um homem igual a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, mas só que ele viveu sem pecado. Desde o nascimento até a morte, ele não errou, ele não pecou. E é por isso então que nós podemos olhar para todos os atos registrados de Jesus, para todos os seus comportamentos e falar: eu posso fazer igual. Eu posso fazer igual, porque eu tenho certeza que é um bom exemplo. É assim que eu devo me comportar. Mas só que alguns preferem se apoiar em falhas dos outros. Como assim? Isso é uma das coisas que acontecem. Alguns preferem se apoiar nas falhas dos outros. Como assim? Se aquela pessoa fez, então eu posso fazer. Eu já escutei isso muito? Já escutei demais. Meu pai já deve ter escutado muito mais do que eu. Mas pastor, se fulano faz, então eu posso fazer. Às vezes a gente fica até sem reação, mas é certo ou é errado? A pessoa não quer ouvir se é certo ou errado. A pessoa quer ouvir se você vai fazer acepção de pessoas. Fulano fez, por que eu não posso fazer? A pessoa não quer ouvir se é certo ou errado. Conseguem compreender isso? O modelo de vida dela não é Jesus. Algumas pessoas também se apoiam, não nas falhas, mas vamos dizer assim, ela quase que idolatra a pessoa. Se aquela pessoa é bênção demais, então quer dizer que eu posso fazer. Eu não sei se você vai conseguir digerir isso. Se aquela pessoa que é bênção demais está fazendo isso, e eu julgo ser errado, vamos dizer assim para você entender, a minha consciência não me permite, mas se aquela pessoa que é bênção faz, então eu posso fazer também. Quem consegue compreender isso? Isso está errado. Só adiantando, nós vamos chegar lá. Tudo que você faz, que a sua consciência te proíbe, se torna pecado. Ou às vezes você fica na dúvida se pode ou não fazer certa coisa. Lembrando que você às vezes não
olha para Jesus. Você não tenta olhar para Jesus. Você não tenta esmiuçar a Bíblia para falar assim, eu quero fazer isso, eu estou querendo fazer isso. E você não esmiuça a Bíblia para falar assim, como Jesus faria no meu lugar. Mas você quer se apoiar nos outros. E aí então você fica na dúvida se pode fazer ou não, se é certo ou não. E então você começa a observar as pessoas. Você começa, às vezes, se não consegue ver, você começa a puxar, tentar puxar da boca das pessoas. E se fosse você? E se algum dia, porventura, acontecesse alguma coisa, como é que você se comporta? E você então começa a querer puxar da boca das pessoas para saber, olha, como que fulano de tal faria no meu lugar? Amados, deixamos claro que temos pessoas bênçãos em nossas vidas? Temos? Mas ainda assim, essa pessoa está sujeita a falhas. Todos nós estamos sujeitos a falhas. Vai comigo em Tiago, capítulo 5. Às vezes você olha para a Bíblia e fala assim, não, mas aquela pessoa. Quem sou eu para orar e o sol parar? Quem sou eu para orar e parar de chover? Quem sou eu, Jesus? Tiago capítulo 5, versículo 17. Todos acharam? O que diz aí? Elias era homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Elias era homem o quê? Igual a mim e a você, sem diferença alguma, sujeitos aos mesmos sentimentos, sujeito às mesmas tentações, sujeito aos mesmos conflitos de relacionamento. Você acha que ele nasceu sem família? Você acha que ele... Está entendendo? A Bíblia diz que ele era homens sujeitos aos mesmos sentimentos. Ele era semelhante a nós. Você precisa entender, amados, que o único modelo perfeito se chama Jesus. Pedro era bênção? Era bênção? Vamos só um pouquinho lá atrás também para os irmãos entenderem um pouco mais e não acompanhando comigo. Eliseu era bênção? Geazi, o moço dele, era bênção? Era? E se assim, algum dia chegar e acontecer uma coisa que você, o seu Senhor lá proibiu você de receber um presente, e você fala assim, mas Geazi pegou. Geazi pegou. Por que eu não posso pegar? Geazi pegou. As pessoas estão sujeitas à falha? Você pode fazer igual Geazi fez? Às vezes muitos aqui não conhecem a história de Geazi. Mas ele foi pegar um presente, não era para ele pregar. E depois o que Deus fez? Feriu ele de lepra. Você vai querer ser ferido de lepra também? Então você não pode falar tudo o que a pessoa faz, né? Não, é bênção, então se ela fez, eu posso fazer. Vai receber lepra do mesmo jeito que o outro recebeu. Está entendendo, amados? Pedro era homem igual a nós. Olha assim, não, mas ele errou antes de receber o batismo com o Espírito Santo, por isso que ele negou Jesus. Não é sobre isso que eu ia falar. Teve um dia que o apóstolo Paulo chegou no lugar onde Pedro está. Vai comigo lá em Gálatas capítulo 2, para você não ficar somente achando, né? Gálatas capítulo 2.
Isso aqui, Jesus já tinha ressuscitado, já tinha acontecido, né? O Pentecostes. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Esse Cefas aí que você lê no seu versículo é Pedro, tá? O apóstolo Pedro. Gálatas 2, 11 diz assim: quando porém Cefas, né, o Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. Isso Paulo falando, né? Porque se tornara repreensível. Ou seja, naquela situação, assim, não, mas Pedro pensa. Se Pedro fez, quem sou eu? É claro que eu vou fazer também, eu posso. Vai quebrar a cara, porque ele estava repreensível naquela hora. Consegue entender isso? Às vezes você superestima, você coloca em Deus uma pessoa, né? E fala, não, essa pessoa, está entendendo? Mas você precisa tomar cuidado, amados. Eu vou dar alguns exemplos aqui, não é para diminuir ninguém, mas é para que os irmãos entendam que todos nós estamos sujeitos a falhas, mesmo você sendo bênção e bênção demais na presença de Deus. Abraão era bênção? Simplesmente ele foi chamado de pai da fé. Então, se alguém vier falar, não, Abraão, não olha muito para ele, não, assim, você vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, porque você não está sabendo muito. Mas o que eu quero pontuar é o seguinte: porque tem certas situações, mesmo a pessoa sendo uma pessoa de coração firme, uma pessoa bênção, uma pessoa assim totalmente, vamos dizer assim, que quer andar com Jesus, ela também está sujeita a falhas. Abraão era um homem assim que Deus falou, pum, tá certo. Mas chegou num certo momento que ele, por medo, ocultou que Sara era sua esposa. Quem é essa aí? É minha irmã. Tá certo que era irmã dele, mas foi certo ele falar que era irmã dele? Porque ela era o quê? De verdade, a esposa dele. E a Bíblia até coloca, por medo, né? Ele mesmo assim, por medo, eu preferi falar que ela não era minha esposa. Você pode fazer isso também? Abraão fez. Você pode fazer? É um bom exemplo? Não é. Isaac também, o seu filho. Você deve ter aprendido com o pai. Chegou lá perante o rei. Eles bateram o olho em Rebeca. Aí Isaac já viu aquela situação assim, não vai dar ruim. Chegou na terra, o pessoal já olhou para Rebeca, e Rebeca era bonita. Aí eu disse, se eu falar que ela é minha esposa, o que vai acontecer? Vai me matar e vai pegar ela. Aí o que a Bíblia fala? Isaac, por medo, ocultou que Rebeca era sua esposa. Eu te pergunto, Isaac era bênção? Filho da promessa? Mas você pode fazer igual ele fez? Você não pode fazer igual ele fez. E é por causa disso que toda a imagem dele foi denegrida? Ele estava sujeito a errar. Consegue compreender isso? Davi era um homem segundo o coração de Deus. O coração de Deus se derretia por Davi. A Bíblia fala que Davi era chegado de Deus. Ele era segundo o coração de Deus. Mas teve um certo momento da sua vida onde ele teve um comportamento que você não pode olhar para ele e dizer, mas se Davi fez, então eu posso fazer. Porque Davi é bênção. Davi é bênção. Davi é segundo o coração de Deus. Se Davi fez, então eu posso fazer. Vai fazer. Vai fazer. Quer colher as mesmas consequências?
Quer colher as mesmas consequências? Então não faça. Então não faça. Quando eu estava meditando sobre isso, o Senhor veio me trazendo à mente, e eu falei assim: Senhor, realmente, quando Ele diz para nós suportarmos os nossos irmãos, a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito se chama longanimidade, que é capacidade de suportar o seu irmão, capacidade de suportar as falhas do seu irmão. Todos nós estamos sujeitos a errar, a falhar. Mas nem por causa disso toda a nossa história é denegrida diante de Deus. Jacó foi bênção? Quem foi Jacó? O pessoal da RBD aí. Quem foi Jacó? A Jacó foi quem que abriu o maneiro dele? Pessoal do EBD aí, cadê? Né, Jonathan? Quem foi Jacó? O pai das 12 tribos de Israel. Foi bênção? Mas o que aconteceu antes dele se tornar pai de 12 tribos de Israel? Quem é que está aí? Sou eu, pai, seu filho Esaú. Como é que ele chamava? Jacó. E na hora que o pai dele, que já estava cego, perguntou: quem é que está aí? O que ele falou? Sou eu, teu filho Esaú. Eu sou o filho de Esaú. Mas a voz está diferente. Você pode fazer igual? Pode fazer igual? Eu não sei se você está conseguindo ampliar a sua mente. Às vezes a gente tenta, né, abrir a mente dos irmãos, mas só o Espírito Santo consegue. Judá, uma das 12 tribos, né? Pai de uma das 12 tribos. Foi bênção? Já estou terminando os exemplos aqui. Simplesmente você às vezes canta, né? Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Mas tem um momento em que Judá estava andando no campo aí, e a sua nora sabia que ele ia passar por lá. E ela então tirou suas vestes de nora, né, vamos dizer assim, de viuvez, colocou ali um véu, cobriu todo, né, o seu rosto, e ficou no caminho que sabia por ele ia passar. E Judá passando por ali, tinha ninguém por perto, olhou para ela, ninguém por perto. Ué, como é que você enxerga? Amados, Judá, a Bíblia fala, depois só importando, ele na mente dele, ele assim, é uma prostituta. Porque o costume da época era, as prostitutas da época se vestiam daquele jeito, cobriam tudo para o homem nem ver, quem saber quem que era. E ele na cabeça dele sim, é uma prostituta, e mais ainda, é uma prostituta idólatra, cultual. E na cabeça dele ele sabia que era isso, ou seja, ele pensava que era isso. Mas só que ele chegou e mesmo assim, você quer se deitar comigo? Ela disse, o que você vai me dar em troca? Aí foi o erro dos dois, né? Ela era a nora dele. Mas eu não estou aqui, igual eu falei, para manchar a imagem de ninguém. Mas eu só estou dizendo que todos estão sujeitos a errar. Falhas pequenas, falhas grandes. Que os homens julgam ser pequenas e grandes, mas para Deus é tudo falha.
Mas por causa desta falha, Judá deixou de ser pai de uma das 12 tribos? Davi deixou de ser um homem segundo o coração de Deus? Deixou? Amados, o que nós podemos aprender com isso? Todos nós estamos sujeitos a falhas. Portanto, devemos vigiar para que a gente não venha copiar os defeitos dos outros. Porque às vezes você quer se espelhar em alguém, e porque você quer fazer a mesma falha que o outro cometeu, você fala assim: se o outro fez, então eu posso fazer. Você não pode fazer. Mas aquela pessoa tem a sua responsabilidade diante de Deus. E você tem a sua responsabilidade também. Vai comigo em Romanos capítulo 14. Quem está conseguindo acompanhar aí? Romanos capítulo 14. Amados, só antes da gente continuar aqui, às vezes essa pessoa que você está olhando, observando, ela é bênção em todas as áreas, mas ainda tem uma área que Deus ainda está trabalhando nela. Aí você fala assim: mas se essa pessoa é bênção e ainda faz isso, então quer dizer que pode fazer. Aí ela é bênção, está fazendo, então eu posso fazer também. A mente das pessoas não funciona assim? Funciona ou não funciona? Vamos dizer assim, né? É um profeta abençoado, um profeta que nós vemos que é um profeta abençoado de Deus, e vai lá, vamos dar um exemplo grotesco para os irmãos entenderem melhor, né? Está lá, o profeta abençoado de Deus, todo mundo vê que é profeta de Deus, e todo dia de culto, quinta-feira, ele não vai. Não vai, simplesmente não vai. Mas por que você não vai? Não, eu estou descansando, estou vendo televisão. Aí eu assim: gente, mas se é um profeta de Deus, se é uma pessoa que Deus usa, se é uma pessoa que a coisa acontece, e ela não vai nos dias de culto de quinta-feira, e mesmo assim continua sendo bênção, então quer dizer que eu não preciso também, não? Deve ser bobagem esse negócio de ir todo dia no culto. Conseguem compreender? Mas só que os irmãos não sabem que toda vez o Senhor está martelando na cabeça dele, martelando sobre ele: você precisa mudar nisso. Você precisa mudar nisso. Oh Deus, me perdoe, ainda estou fraco, Senhor, me ajuda. E a pessoa tentando consertar, e a pessoa tentando corrigir com Deus, mas ela indo tropeçando, sentindo falha naquilo, e os outros bobão, se ele faz é bênção, então eu posso fazer. Mal sabem eles que aquela pessoa está lutando para superar essa fraqueza. Quantos aqui estão compreendendo isso? Você não pode se espelhar em tudo das outras pessoas, achando, vamos dizer assim, que tudo que a outra pessoa faz, você pode fazer também. Qual é o nosso modelo perfeito? Qual é o nosso modelo perfeito? Jesus. Romanos capítulo 14, versículo 22, diz assim: a fé que tens, tenha para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas
é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé tudo que não provém de fé é pecado. Fala comigo, tudo que não provém de fé é pecado. Aqui a Bíblia está dizendo uma coisa também: você não pode se condenar naquilo que você aprova. Ou seja, se você tem convicção de que algo não é errado fazer, se você tem plena convicção, em plena certeza e fé e conhecimento, não é errado fazer isso, e você se condena às vezes por fazer isso, você está pecando. Consegue entender isso? Uma coisa é você deixar de fazer para não escandalizar o outro, tá? Depois está no mesmo contexto, se você quiser ler em casa com mais calma. Às vezes você não faz para não escandalizar o seu irmão, mas se você não se condena, vamos dizer assim, se você aprova aquilo, você então não pode passar como se estivesse sendo desaprovado por você mesmo, porque isso é hipocrisia. Consegue entender isso? Amados, mas a questão é o seguinte: do mesmo modo, é errado você não ter convicção e certeza de algo e fazer. Por quê? Porque você vai estar pecando também. Será que é certo fazer? Eu estou pensando em fazer isso. Será que é certo? O que acontece se você fizer nessa situação? Independente se é errado ou não. Ou seja, vamos dizer que seja uma coisa correta de se fazer, que não tem problema nenhum, mas você não tem esse conhecimento. E você na sua cabeça fala: mas será se é certo fazer? Será se é errado fazer? Se você fizer, mesmo sendo algo certo, a Bíblia diz que você está pecando. Porque tudo que provém de dúvida é pecado. Consegue compreender isso? E às vezes você quer se apoiar na vida dos outros. Você não tem certeza e você não tem convicção, mas você assim: se o outro fez, então eu faço. Você vai pecar. Você vai pecar. Porque você não tem certeza e você não tem convicção. Você na sua cabeça: será se eu estou fazendo certo? Mas se o fulano fez, então quer dizer que eu posso fazer. Você pecou. Você pecou. Segundo a Bíblia. Olha o que diz aqui no final do versículo 23. E tudo que não provém de fé é pecado. Amado, se tem uma coisa que Deus quer que você tenha, é convicção da sua fé. Certeza do que é certo, do que é errado. A palavra do Senhor também diz que na presença de Deus é sim, sim, não, não. O que passar disso é... Fala com seu irmão: é sim, sim ou não? Esse negócio, será, não faz não, você vai estar pecando. Até um dia Deus te convencer, até um dia o Espírito Santo te convencer. E às vezes você fala assim: não, mas se o irmão está fazendo, mas eu não acho certo fazer, mas o irmão está fazendo, e às vezes o irmão está fazendo com uma convicção e com uma certeza dele. Consegue entender que às vezes você pode ultrapassar o limite da sua liberdade? Você não tem certeza, o seu irmão tem. Não, mas eu não acho certo fazer isso, mas o meu irmão está fazendo. Deixa ele com Deus. Porque é você que não tem certeza. É você que está na dúvida. Consegue entender isso? Aí quando você fala assim: mas eu tenho certeza. Aí fala assim: então você vai cuidar. E ter cuidado com os mais fracos na fé. Deus, Ele é tão perfeito. Vai comigo lá em 1 João capítulo 5. Não vou prolongar muito.
1 João, capítulo 5. Versículo 17, é quase o mesmo versículo, mas falando de uma outra forma. Todos acharam? 1 João capítulo 5, versículo 17? Diz assim: toda injustiça é pecado, e é pecado não para morte. Ali está toda iniquidade, mas só que em outra tradução, onde melhor diz, é toda injustiça é pecado. O que quer dizer isso? O que é uma injustiça? É algo que não é certo, é algo que não é correto, é algo que a sua consciência diz: opa, isso não é legal fazer. Consegue entender isso? Quer saber? Vou chegar ali e dar um bico naquele tripé ali. Aí na sua consciência assim, mas isso não é muito certo fazer. Aí você chega lá mesmo assim, você, eu não acho, eu não sei, não concordo muito com esse negócio de transmitir, de gravar, isso está rompendo a minha liberdade. Eu julgo, mas não sei se é certo, chega lá e dá um bico no negócio. É pecado. Pecado o quê? A pessoa fazer aquilo que a sua consciência condena. Será se é certo? Não faça. Porque se você fizer, você estará pecando. Quem que consegue compreender isso? Mas você está disposto a viver isso? Todos nós estamos. Glória a Deus. Amados, mas volta lá em Romanos para a gente ir concluindo, em Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. O que nós podemos aprender de tudo isso que nós estamos falando? Você tem que parar de ter expectativa de perfeição no seu irmão. Você consegue compreender isso de tudo que nós falamos até aqui? Qual é o nosso modelo perfeito? O único que viveu desde o nascimento até a morte sem pecado, quem foi o único? Então por que você tem expectativa de perfeição do seu irmão? Porque ele está sujeito, porque ele tropeçou, ele deixou de ser bênção? Mas Davi pecou, eu não quero ver Davi nunca mais. Você perdeu um grande amigo que é segundo o coração de Deus. Jacó mentiu. Você perdeu a oportunidade de conviver com o que foi pai de 12 tribos de Israel. Consegue compreender isso? Mas eu não suporto, eu não consigo entender, eu não consigo suportar isso. Pois é, se Deus te mostrasse no reflexo as suas próprias falhas, você não conseguiria conviver com você mesmo. Amados, nós precisamos parar de ter expectativa de perfeição do nosso irmão e prestar atenção que o nosso maior exemplo é Jesus. Cada um vai prestar contas de si mesmo a Deus. E aqui o que diz aqui em Romanos capítulo 14, a partir do versículo 9. Todos acharam? Romanos capítulo 14, a partir do versículo 9 diz assim: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois
todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. O que a palavra está dizendo? Por que você julga o seu irmão? Por que você está julgando? Por que você está desprezando o seu irmão? Quando na verdade é para isso mesmo que vem o Espírito Santo sobre nós. Quem aqui consegue entender isso? É por isso que vem o Espírito Santo sobre nós. É porque a nossa carne faz assim: eu não concordo, eu não aceito, essa pessoa não devia fazer isso, essa pessoa não tem como viver desse jeito, essa pessoa não faz, e você faz e vai massacrando, e vai massacrando, e vai massacrando, e não aceita, e não suporta, e não consegue relevar, não consegue conviver. Mas aí vem o Espírito Santo para chegar em você, bater nas suas costas assim: opa, abaixa a bola aí. Abaixa a bola aí, porque se eu também não te perdoar, meu filho, não salva ninguém. Não salva ninguém. Eu vou te falar só mais um detalhe: se eu não abreviar os dias, ninguém se salva. Se eu não abreviar os dias, você que se julga santo demais, você não salva, porque você vai se corromper também. A Bíblia começa então a dizer: por que você julga e despreza seu irmão? Consegue entender isso, amados? É através do Espírito Santo que nós conseguimos ser mais humanos, mais compreensíveis, perdoadores. Que as pessoas então conseguem cumprir aquela passagem da oração do Pai Nosso que Jesus ensinou: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. É claro, é evidente, às vezes você está naquele dia e você está naquela tentação, e você vai lá e cai e peca, assim: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu não queria fazer isso, me perdoa, Senhor, tem misericórdia, eu não vou fazer mais. E você vai lá e chora na presença de Deus, e se Deus me perdoa, eu não vou fazer mais. Aí você sai da presença do Senhor, acabou de pedir perdão, e encontra com seu irmão, e lembra que ele fez alguma coisa contra você. Sim, essa pessoa tem que pagar. Essa pessoa, misericórdia, só Deus para ter misericórdia da vida dessa pessoa. Essa pessoa é podre. Amados, isso cria uma repulsa em Deus. Isso cria como se fosse algo enojado em Deus. Se você conseguir lembrar da parábola onde ele diz, que é justamente retratando isso que eu falei: Senhor, mas eu perdoei você, por que você não pode perdoar? Você quer saber? Está desperdoado. Eu falei que perdoei, mas agora eu vou fazer você pagar. Sim, mas será se Deus faz isso? Ele faz e tem poder para fazer. Ele faz e tem poder para fazer. Quando você não libera perdão, as coisas que você tinha pedido perdão para Deus, o Senhor vai fazer você pagar por elas, até você aprender a liberar perdão. Tem muita gente que está penando e apanha da vida até Deus mostrar e abrir os olhos: eu preciso ser liberto, eu preciso ser transformado nessa área. Ah não, mas eu pedi perdão, está tranquilo com o Senhor. Não, se você não aprender a perdoar, os seus pecados vão ficar diante de Deus também. Consegue compreender isso? Gálatas capítulo 6, para a gente concluir. É fácil perdoar, Marcos? É fácil perdoar? É fácil relevar muita coisa?
fala para quando a gente for perdoar e fazer essas coisas? A Bíblia fala assim: faça sem fingimento. Porque se você fingir, você também vai prestar contas. Você consegue fingir e mentir para Deus que perdoou? Quando lá no seu coração está amargando? Para o seu irmão, você consegue fazer um teatrinho, você consegue dar um riso. Oi, irmão. Mas eu acho que no fundo todo mundo sabe quando é um sorriso falso, né? Forçado. O sorriso alegre, o sorriso sem bloqueio, ele contagia. Mas quando uma pessoa tem bloqueio contra você, você sabe que a coisa é meio truncada. Mas a Bíblia diz assim: olha, da sua parte, tenha paz com todos. Mas cada um vai prestar contas diante de Deus. Aí você diz assim: mas tá vendo? Tá vindo aqui na minha mente que situações é assim mesmo. Pois é, cuidado, porque você precisa amar o seu irmão do mesmo jeito. É para isso que vem o Espírito Santo, para você saber conviver com isso, para você saber relevar as coisas, para você saber conviver com o seu irmão que ainda é falho. Se não for o Espírito Santo, amado, a palavra do Senhor fala que nós vamos devorar uns aos outros. Não resta nenhum. Não é fácil não. Olha só, Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, ou seja, você viu seu irmão fazer alguma coisa errada, vós, olha só o que ele diz aí, né? Se você consegue compreender a linguagem de Paulo aí, eu acho que você entende muito bem o que Paulo quis dizer aí, né? Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura. E o que ele fala logo em seguida? E guarda-te para que não sejas também tentado. Ou seja, você faz, aquela pessoa fez aquilo errado, Paulo, Senhor, cuidado para você não cair no mesmo erro. Cuidado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, e eu te pergunto, você é alguma coisa? Você é alguma coisa? Então você já tem a resposta do versículo. Quem entendeu isso? Hã? Ninguém entendeu? Você é alguma coisa? E o que diz o versículo? Se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada. Alguém agora entendeu o versículo? Pergunta a pessoa se ela, você é alguma coisa? Você fala, você é alguma coisa? Você é o bichão mesmo? Graças a Deus, ninguém é o bichão está no fogo, queimando. Mas olha só, porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, assim mesmo se engana. Eu sou santo, aquela pessoa, misericórdia, Deus tem misericórdia, eu tenho que orar demais, eu tenho que fazer jejum, porque eu não faria isso. Você está enganando a si mesmo. Você acha que é alguma coisa, quando na verdade você não é nada. Versículo 4, mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar unicamente em si e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Amado, se você quer ter um padrão de vida excelente, olhe para Jesus. E se você for maduro o suficiente, olhe para o seu irmão e retenha o que é bom e descarte aquilo que não presta, aquilo que ainda não é perfeito. Mas sem divisão, sem falsidade e sem soberba, porque Deus não agrada de nada dessas coisas. Amém, amados? Que o Senhor Jesus abençoe então a vida de cada um. Nós temos aqui alguns avisos. Amanhã nós teremos escola dominical às 9h30 da manhã, a graça de Deus. E
o culto à noite às 18 horas, se Deus quiser. E no próximo sábado haverá oração de hora em hora no templo. Amados, o período de oração ele é importante demais, quando na verdade é um privilégio, porque você não gasta tempo vindo aqui orar, você ganha tempo. Se você acha que está vindo aqui perdendo tempo do seu dia, você não entende nada do que é fazer as coisas para Jesus. E eu queria chamar aqui à frente o Isaac. Gordão fazendo aí aniversário nesse dia. Zagueirão de futebol. Fique de pé no seu lugar então, vamos orar. Agradecer por mais um ano de vida que ele completa e abençoar. Amém. Senhor Jesus, nesta hora, Pai, quero colocar diante de Ti a vida do Isaac, Senhor Jesus. Que o Senhor possa contemplar, ó Pai, o seu coração, contemplar, ó Deus amado, todo o seu ser. Senhor Jesus, e nesta hora nós te pedimos que o Senhor derrame, ó Deus, bênçãos sobre a sua vida. Bênçãos, ó Deus amado, não segundo o seu conhecimento, daquilo que ele acha que precisa, mas daquilo que o Senhor sabe que ele precisa. Abra as janelas do céu sobre a vida dele, ó Deus, e abençoa conforme a tua vontade, propósito e bondade, Senhor Jesus. Livra, Deus, de todos os laços, livra, Senhor, de todas as armadilhas do caminho, mas concede, Senhor Jesus, ao Isaac, ó Deus amado, vitória, Senhor Jesus, no seu caminhar, ó Deus. Que ele venha ter um coração, ó Deus, sempre contrito e quebrantado na tua presença, um coração cheio do temor do Senhor, e que ele venha, ó Deus, ser exemplo, ó Deus, tanto para a gente, ó Deus, como para o João Pedro. Eu clamo a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Mas vamos orar então, agradecendo ao Senhor Jesus por essa noite, por esse culto. Logo depois você pode também cumprimentar uns aos outros aí. Dar um abraço também ao Isaac. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta noite, te damos graças a Deus por tua palavra. Te damos graças, Senhor Jesus, porque o Senhor não falha e nunca falhará. Essa é a nossa esperança, Senhor, é a nossa base sólida. Senhor Jesus, nesta noite eu te peço, abençoe o teu povo, abençoe cada um, conceda, Deus, uma noite tranquila e abençoada, e amanhã, Deus, que venham ter um dia renovado e cheio, Deus, de vigor, de esperança, Deus amado, com um coração alegre na tua presença, livre de todo mal, repreende todo espírito de confusão, Senhor, mas, ó Deus, derrama união sobre o teu povo, derrama, Senhor Jesus, comunhão, derrama do teu Espírito, porque
não há possibilidade de ter igreja sem Teu Espírito. Sobre todos aqueles que ainda não foram cheios do Teu Espírito Santo, Pai, apressa o tempo, Senhor, do batismo com Teu Espírito Santo. Livra, ó Deus, o Teu rebanho de toda carnalidade. Mas, ó Deus, que possamos ser todos, ó Deus, cheios do Teu Espírito Santo, para que nós possamos ser luz nessa cidade e alcançar muitas vidas para o Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém?